Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando a resistência humana encontra a persistência de Deus, o que acontece quando alguém continua resistindo, mesmo depois de tantos sinais de Deus? Quanto mais o coração se fecha, mais difícil se torna reconhecer a voz de Deus. E isso está no nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 10 de Êxodo. Já está aí com a sua Bíblia, seu caderno para anotar as lições que você pode aplicar na sua vida? Vamos então à nossa leitura. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos, netos, como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poderem enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios, algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram na terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o Faraó: Vocês vão precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre sua extensão. Antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a Egito. Mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora, perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve essa praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muita força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito.
Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse-lhe: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha presença, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. E aqui nós trabalhamos esse contexto que Deus ainda traz pragas sobre o Egito. Deus orienta Moisés a voltar até Faraó para pedir a libertação do povo. E nesse capítulo nós vemos a praga dos gafanhotos, que foi uma enormidade. Ela cobre toda a terra e destrói o restante de tudo que ainda ficou após a praga do granizo. Após isso vem a praga das trevas, uma escuridão profunda sobre o Egito. Mesmo assim, Faraó endurece o coração. Quando o problema passa, ele volta a endurecer o coração e se recusa a libertar o povo. E aqui vemos de novo, quando está tudo bem, eu não quero saber de fazer aquilo que eu prometi. Mas se tudo está mal, corre, conversa com Deus, pede a Deus. Eu vou interceder, vou pedir a Deus uma resposta. Acontece isso com você também? Você já presenciou momentos assim? Tipos de pessoas que só procuram Deus quando as coisas estão difíceis, mas se tudo se resolve, não quero saber não. Eu esqueço até das promessas que eu fiz. E esse capítulo nos ensina que resistir constantemente àquilo que Deus nos mostra, nos traz como exemplo, como lição, pode endurecer o nosso coração. Como que eu vou colocar isso na minha vida? Como que eu vou trazer isso para a prática? É não ignorar os alertas ou as correções importantes que aparecem. Sabemos que em algum lugar eu preciso mudar, mas eu fico adiando. Depois eu faço. Não, hoje não, depois. Não é só buscar a Deus nos momentos de crise, mas em todos os momentos. É continuar, né? Deus continua oferecendo oportunidade de arrependimento e transformação, assim como foi na época do faraó. Ele deu muito tempo, ele deu várias opções, mas ele continuou obstinado. E é assim nos dias de hoje também. Deus continua oferecendo oportunidades, Deus continua nos dando tempo para arrepender, para nos transformar. Como que eu posso usar isso na minha vida? Ouvir a voz de Deus e não ficar olhando as circunstâncias. O orgulho pode me impedir de mudar. Ele pode me impedir de chegar e dizer: Senhor, errei mesmo, me ajuda, preciso trabalhar essa transformação. Deus sempre oferece novas oportunidades para um recomeço. Um coração sensível aprende com os sinais antes que as crises aumentem. Faraó esperou chegar no limite
para ele liberar o povo. Você não precisa fazer isso. Você pode ouvir os sinais, entender os sinais e já começar a transformação em você. Será que temos ouvido mesmo a voz de Deus com sensibilidade? Ou só quando a situação está aterrorizante? Ter um coração aberto e ouvir quando Deus fala e transforma isso em aprendizado e cresce na crise. Que Deus te abençoe, que Ele te auxilie a crescer em todos os momentos da tua vida. Que Ele abençoe sua casa, sua família, seus filhos, seu ministério, seu trabalho, sua vida relacional, emocional, que em tudo Ele seja aquele que está te orientando e trazendo para a sua vida oportunidades de transformação. Até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.